Ah, vamos entrando aí, vamos entrando aí. Vamos entrando, galera. Isso aí, vamos entrando, vamos entrando. Deixa eu colocar aqui aulas de personal nos feriados. Aulas de personal nos feriados. Isso aí. Aulas de personal nos feriados. Excelente, muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, galera? Hoje o papo é bom, olha só. Lembrando que eu tô fazendo a transmissão nos dois canais, nas duas vias minhas aqui no Instagram, tá? Nos meus dois perfis do Instagram. Pra quem não sabe, tá ouvindo, me assistindo pelo perfil antigo ainda, eu agora tenho um perfil novo que dentro de pouco tempo todo o conteúdo vai ser colocado só lá por esse perfil novo, tá? Então eu peço pra todos vocês que estão aí, se quiserem já passar pro perfil novo agora, nesse momento já pode passar. É Vandinho Personal 1. Só isso. Vandinho Personal 1. Só isso. Entra lá, já siga esse perfil e já pode acompanhar tudo por lá. Tudo que tem nesse perfil novo é oficial, que vai ficar em definitivo agora, tá? Aos pouquinhos eu vou começando a postar menos conteúdo no perfil antigo e vou colocando cada vez mais conteúdo. Nesse momento, o mesmo tanto de conteúdo que tem no antigo, tem no novo, tá bom? Só que, a partir desta semana agora, eu já vou começar a colocar mais conteúdo no novo do que no antigo, tá bom? Então já preparem-se aí, já preparem-se. Deixa eu ver quem é que tá na área aqui. Deixa eu ver, olha só quem tá aqui no novo. Fala, Babi! Babi tá sempre aí também. Elane! Não, Elane, hoje eu não tô lá no YouTube. Hoje eu tô só aqui no Instagram, tá? Hoje é só aqui pelo Instagram, Elane. Acompanha por aqui. Tanto que eu já, ó o tanto que eu fui legal com vocês, gente. Vocês sabem que eu tô conversando com vocês pela câmera de selfie. A câmera de selfie inverte todas as letras, né? Porque fica espelhado todos os textos lá. Eu fiz questão de virar todos os textos para que vocês possam acompanhar aqui pelo Instagram, tá bom? Chama respeito, gente. Chama respeito isso. Elane, grande Alisson tá na área também. Show de bola. Show de bola, show de bola. Vamos nessa, Babi. Fala, Daniel Veronese, seja bem-vindo aí, cara, tá sempre acompanhando também, né? E aqui na galera do antigo, deixa eu ver, grande Tiagão, Badawi, Fala, Túlio tá acompanhando tudo aí também, bom demais, Diogo tá na área também, bom, isso. Fala, Bruno, Gilson, Marcão, show de bola. Gabriel tá na área, Gabriel PPS que tá sempre presente aí. Sempre presente. Gente, eu tô suando aqui, viu? Olha só. Ufa! Calor. Acabei de ligar o ar aqui, não deu tempo dele fazer efeito ainda. E aí, quero saber, vocês deram aula nesse feriado? Conta pra mim aí. Conta pra mim, esse feriado de carnaval aí, quem deu aula? Levanta a mão. Quem deu aula? Fala aí pra mim. E teve alguém aqui da sua cidade não foi feriado? Aliás, foi feriado normal, né? Teve feriado normal, a cidade parou ou a cidade ficou no movimento normal de uma segunda e de terça-feira? Conta aí pra eu saber. Na minha cidade, eu tô em Goiânia, aqui na minha cidade foi tudo normal, tá? Segunda-feira e terça-feira normal, as academias funcionaram nos horários normais, das 6 da manhã às 10 ou 11 da noite, né? Na verdade, durante a pandemia tá abrindo só até às 10. Ah, Elane também, ó, isso aí. Olha, o Marco Florencio aqui também, Gilson também, Túlio também, Natiele também, é isso aí. Gente, foi muito atípico, eu fico vendo esse ano, as pessoas estão meio perdidas com as coisas todas, mas é porque esse ano está sendo muito atípico aí, ó. O Gilson tá falando, ABC de São Paulo normal, isso aí. Aqui não tem feriado, o Gabriel tá falando ali, e aqui também não. E foi o certo, para esse momento foi o certo, tá, gente? Para esse momento foi o certo, concordem ou não concordem, concordemos ou não concordemos,
para esse momento é essencial, né? É preciso. Eu dei aula normal, Daniel Veronese está falando aqui, eu dei aula normal, porque na minha cidade foi tudo normal também. Excelente, foi tudo assim. E eu vi muita gente perdida dessa vez agora em relação aos feriados, né? Se dava aula, se não dava aula. Muita gente falou comigo, Vandinho, mas e aí? Você sempre fala de não dar aula e agora você tá falando que vai dar aula no feriado. Mas, gente, entendo, isso foi uma exceção. Para e lembra da vida de vocês aí, né? Quando foi que vocês passaram uma terça-feira de carnaval com tudo funcionando normal na cidade de vocês, né? Para lembrar disso. Quando que isso aconteceu, né? Não é normal, não. Realmente não é o normal. Gente, ó, vou começar e para eu começar, eu vou pedir um favor a vocês e vocês vão contribuir. Cliquem nesse aviãozinho, envie esse aviãozinho, é o convite dessa live. Envie esse aviãozinho para 5 personal trainers, tá? 5 amigos de vocês que sejam personal trainers. Envie aí agora, por favor. É só clicar no aviãozinho e escolher 5 pessoas que sejam personal trainers aí. Vai, eu vou dar esse tempinho para vocês. Olha só. Bom, ó, a Babi tá falando aqui, no Rio de Janeiro foi facultativo, teve academia que funcionou, outras não. Algumas cidades realmente foi facultativo, né? Mas a grande maioria do Brasil realmente tudo funcionou normal. Tudo funcionou normal. É isso. Então enviem aí, gente, enviem aí, enviem por favor. Eu vou enviar aqui também. Ó, vou enviar para algumas pessoas aqui. Isso, ó, tô enviando também, galera, tô enviando também. Vocês enviam daí, eu envio de cá. Vamos lá, vamos mandar pra essa galera, vamos mandar. Aê. Assim, mais um pouco, mais um pouco. Vamos mandar, galera, vamos mandar. Boa, boa, boa. Vamos começar esse negócio então, que a gente já conversou muito. Já tá bom de bate-papo inicial, né? Já tá bom, já tá bom, já tá bom. Vamos nessa, vamos nessa. Olha só. Vamos lá. Enviei aqui. Bom, galera. Vamos lá, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Agora o ar já tá fazendo efeito aqui, então já tá bem melhor. Agora já deu tempo de resfriar um pouquinho. Galera, aulas de personal nos feriados. E aí, eu pergunto a vocês agora, ó. Há quanto tempo vocês não montam uma mala? Estão com saudade de montar uma malinha já, né? Tá com saudade, né? Aquela malinha marota para bater aquele finalzinho de semana ali pertinho, ou até mesmo fazer aquela viagem grande, né? Conta aí pra mim, quem foi que viajou uma viagem divertida nos últimos 6 meses? Alguém aí nos últimos 6 meses fez alguma viagem divertida de verdade? Fala pra mim. A gente tá com saudade disso, né, gente? A gente tá vivendo uma coisa muito estranha que a gente nunca viveu aí, tá muito estranho isso tudo, demorando a passar, né? Exigindo paciência ao extremo, exigindo cuidado ao extremo de todo mundo, mas essa saudade de viajar tá todo mundo. Então acaba que agora a gente está vendo as pessoas, a gente viu claramente isso no Natal, Réveillon, né? Agora no Carnaval, o desespero de muita gente para viajar, para bater perna por aí, para voltar à vida normal. A galera tá de saco cheio, na verdade, né? A verdade é essa, a galera tá de saco cheio. Só que tem um detalhe, gente. A gente está passando por uma fase que precisa desses cuidados agora, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência para tudo isso. Bom, e quando a gente fala em viajar, por mais que a gente tenha vontade de viajar, já que o assunto é feriado, né? Feriadão, a gente viu no Natal, Réveillon, as pessoas viajaram, não seguraram a onda, muita gente viajou. Agora no Carnaval, se não tivessem parado, não só a festa de Carnaval, mas também tirado o feriado do Carnaval, muita gente teria viajado também. Assim como eu sei de muita gente que viajou, tá? É mais comum vocês perceberem as pessoas de classes socioeconômicas mais altas, elas viajam mesmo, gente. Por incrível que pareça, elas viajam mesmo, tá? E enquanto a gente vê as pessoas juntando toda aí nos bares, nas festas, porque não estão aguentando mais de saudade de ter vida normal, né? A gente vê muita gente viajando aí também, tá? Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero lembrar que
por mais que a gente tenha vontade de fazer isso, enfiar uma mala dentro do carro ali e dar uma sumidinha por alguns dias, um final de semana, dar uma esticadinha aí, né? A gente pensa, por que a gente não faz isso então nos feriados normais? Óbvio que a gente está vivendo um momento diferente, mas nos feriados normais, por que nós, personal trainers, não chamamos as nossas namoradas, nossas esposas ou namorados e maridos, né? E tiver filhos também, juntar os filhos, ó, colocar todo mundo dentro do carro e fazer aquela viagenzinha para que todo mundo tenha aquele lugar pertinho da cidade, fica ali num raio de até 200 quilômetros ali da sua cidade, que dá para passar um final de semana divertido. Por que nós, professores de educação física, não fazemos mais isso? Né? Por quê? O que tem com o personal trainer que o personal trainer é um profissional que, pelo menos na teoria, é um profissional que ganha bem, é um profissional que tem uma boa renda mensal, porque ele cobra um equivalente a um grande profissional de outra área, não um profissional iniciante, mas um grande profissional que já tem um tempo de atuação em outras áreas. Então, tem grana para passar um finalzinho de semana numa cidadezinha assim, né? Bom, o detalhe, gente, é que a gente tem que procurar viver mais bons momentos no nosso dia a dia. Não só ficar trabalhando, tá? É importante o personal trainer colocar isso na cabeça também. Às vezes a gente pensa que a vida se resume a isso aqui, ó. Trabalho. A gente pensa muito que a gente tem que trabalhar. A gente cresceu com a cabeça de que a gente tem que trabalhar. Deus ajuda quem cedo madruga, né? E isso na nossa profissão é uma verdade enorme. Deus ajuda quem cedo madruga, nós madrugamos muito, nós acordamos muito cedo para os nossos trabalhos, nós acabamos fazendo com que os nossos trabalhos em geral, eles começam cedo demais, terminam tarde demais. Para essa live aqui agora, nesse momento, alguns de vocês que estão entrando na live, vocês estão entrando porque acabaram de dar aula agora, acabaram de sair da academia, e muitos de vocês estão na academia desde 6 horas da manhã. Poxa, isso é legal? Bom, se for pensar a partir do princípio que eu tenho um número grande de alunos e graças a isso eu acabo atendendo muitas horas por dia, é legal. Porém, a gente tem que pensar, a vida é só isso aqui? Não só pensar a vida é só isso aqui, mas pensar, realmente, dar aulas aos feriados, né? Dar aulas sábados, domingos, feriados. Peraí, Vandinho, sábado não. Sábado é dia normal da gente dar aula. Tem um monte de aluno que só pode treinar na parte da manhã, no sábado, porque nos outros dias está trabalhando muito, tal. Então sábado é um dia essencial. Eu concordo com vocês. Sábado é um dia que as pessoas realmente gostam de ir para a academia e tendem a ir mais para a academia. Agora, curiosidade. Uma curiosidade. Vocês sabiam que até hoje, eu estou na turma 9 do Personal para Sempre, entre curso e mentoria, né? Da turma 9. Vocês acreditam que de todas as pessoas que passaram por essas turmas todas até agora, eu posso contar nos dedos de uma única mão quem entrou para a mentoria do Personal para Sempre e dá aulas fixas aos sábados? É curioso isso, né? É bem curioso. Normalmente, o perfil das pessoas que acabam entrando para a mentoria são pessoas que têm um comportamento de gestão, né, gerencial do negócio mais apurado, mais maduro, mais desenvolvido. Coincidência ou não, essas pessoas, elas entendem que o sábado é um dia importante de organizar novos projetos para serem colocados em ação, sabia? E esses projetos que são colocados em ação, gente, quem tiver aí, tiver no PPS e tiver no curso, tiver na mentoria, coloca aí na tela um hashtag PPS, tá? Para eu saber, para todo mundo saber quem é que tá aí. Quem é que tá aí que é do curso, ou já foi do curso, é da mentoria, ou já foi da mentoria, que já passou pelo Personal para Sempre. Coloca um hashtag PPS aí, tá bom? Então, gente, é muito interessante que as pessoas, à medida que elas vão adquirindo mais conhecimento em relação à parte de gestão, essas pessoas acabam entendendo que o sábado não foi feito para dar aulas fixas. Ele foi feito para fazer outros projetos que gerem dinheiro, tá? Ó, o João Paulo já colocou aí, João Paulo já colocou o hashtag PPS aí. Olha só, a Fernanda Martins está ali também. A Fernanda, hoje a gente trocou muita ideia, né, Fernanda? Muita ideia boa.
Bom, então, gente, é importante você entender que não existe um único jeito de ganhar dinheiro com o personal. Não é só dessa forma que você ganha dinheiro com o personal. Não é só dando aula diretamente para o seu aluno. Existem outras formas, existem muitas. Então, o assunto de hoje é feriado. Vamos lá, vamos voltar para o assunto feriado. Eu comecei falando que muita gente que depois que desenvolve o lado financeiro, desenvolve a questão da gestão, né, acaba entendendo que é importante reservar o sábado para isso. Mas e aí eu pergunto, e quem dá aula domingos e feriados? Gente, domingos e feriados, sinto muito, mas domingos e feriados, eles não foram feitos para você trabalhar de forma fixa dentro da nossa profissão. Vandinho, é um estágio, é numa fase que eu estou passando agora da minha vida que eu preciso trabalhar. Olha, toma muito cuidado quando você pensa que você está fazendo aquilo só por uma fase da vida. Porque aquilo acaba fazendo com que você não tenha tempo de fazer outros projetos de vida e isso acaba fazendo com que você transforme aquilo que seria só uma fase em algo contínuo e eterno na sua vida, tá? Pensa nisso, toma muito cuidado com isso, tá? É importante você liberar tempo para colocar em prática novos projetos. Bom, aí, muita gente fala, Vandinho, eu dou aula assim no domingo e no feriado, eu dou aula no domingo e no feriado também, por causa disso aqui, ó, Vandinho, eu tenho responsabilidade. Eu tenho muita responsabilidade, Vandinho. Eu quero mostrar para o meu aluno quão responsável eu sou, quanta responsabilidade eu tenho de arcar com os meus compromissos. Eu quero mostrar isso para ele. Só que tem um detalhe, gente. Por que eu coloquei essa interrogação aqui? Será mesmo responsabilidade que é necessário? A palavra, será que é essa mesmo, a responsabilidade? Será que você vai para a academia dar aulas nos dias dos feriados por responsabilidade? Será que você não está achando esse termo, achando que você é responsável por dar aula no feriado para o seu aluno, como uma muleta de um problema muito maior que você tenha, de uma dificuldade muito maior que você tenha? Olha só, para lembrar, quando você pensa que está indo no feriado por responsabilidade, para lembrar que muitos golfistas, né, pessoas que jogam golfe, né, o esporte golfe aí, eles estão jogando golfe aqui nessa imagem, muitos praticantes de golfe trabalham lá dentro do campo. Ali dentro do campo, eles fazem reuniões de negócios e nessas reuniões de negócios eles acabam fechando novos negócios. Poderiam muito bem fazer uma reunião de negócios dentro de uma sala fechada, mas por que não fazer uma reunião de negócios dessa forma? E isso, eles estão jogando golfe, vou dar um exemplo aqui, uma quarta-feira, 10 horas da manhã, por exemplo. Quer dizer que eles estão sendo menos responsáveis por isso? Isso é irresponsabilidade? Ou é um estilo de vida? Ou é uma maneira de conduzir os negócios mais evoluída, mais avançada? Gente, não é porque você vai ficar sem dar aulas de personal num feriado que você está sendo irresponsável, não. Responsabilidade é outra coisa, não tem a ver com isso. Ah, Vandinho, mas eu estou dando aula no dia do feriado para o meu aluno por uma questão de determinação. Eu sou determinado, eu sei que eu estou disposto, eu estou determinado, eu tenho ali uma meta a cumprir, eu tenho um objetivo na minha vida e eu não vou sossegar enquanto eu não alcançar. E para eu conseguir chegar lá, eu preciso dar aulas nos feriados. Tá? Só que tem um detalhe, determinação também não é isso, é outra coisa, tá? Esse cara aqui, que está sentado com a esposa e os filhos dele na praia, ou vamos pensar pelo outro lado, essa esposa aqui, que está sentada na praia com o marido dela e os filhos do lado, será que por estar vivendo esse momento eles não são determinados também? Não são? Eles não têm determinação? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Então, começa a pensar o que muitas das coisas que vocês acreditam, que dão aulas em feriados, né? Que vocês acreditam, quem dá aula em feriado, acredita que está fazendo aquilo por um exemplo de determinação, de responsabilidade, tudo. Talvez você está escondendo outro problema. Não, Vandinho, mas eu quero me mostrar disponível para o meu aluno. Eu quero que o meu aluno entenda a minha disponibilidade em dar aula a ele. Eu quero que meu aluno entenda que eu estou sempre disponível para resolver os problemas dele. Eu vou contar um negócio para vocês. Guarda bem.
quanto mais disponível você for para todos os seus alunos, menos valor esses alunos darão no seu trabalho. Entenderam? Ou quer que eu repita? Quanto mais disponibilidade você mostrar, quanto mais flexibilidade você mostrar, por mais que você ache que isso seja uma vantagem, não é uma vantagem. Os profissionais que, olha só, pensa comigo. Pensa que você vai marcar uma consulta com um cirurgião plástico e, marcando a consulta com o cirurgião plástico, ele fala para você que o próximo horário disponível dele para consulta é daqui a 1 mês e meio. E você pensa, poxa, mas espera aí, a consulta do cara custa R$800 e ele só atende particular e ele só tem vaga para daqui a 1 mês e meio? Não estou entendendo isso. Agora, se ele fala para você, a consulta já é amanhã, eu tenho um horário disponível para você amanhã. Qual que é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Pensa comigo. A primeira coisa que passa pela sua cabeça, qual profissional que é melhor? Aquele que tem uma consulta amanhã, horário disponível amanhã para te atender, ou aquele profissional que tem agenda cheia e só consegue te atender daqui a 1 mês e meio? Fala, rápido, rápido, rápido. A primeira impressão que vem na sua cabeça. Quem é o profissional que é o melhor? Gente, é igual fila de restaurante. Você vai numa cidade que você não conhece e chega lá para procurar um restaurante, a hora que você olha tem um restaurante ao lado do outro. Um restaurante tem uma fila que tem 20 pessoas na porta e todas as mesas estão ocupadas. O outro restaurante está lá o garçom, o maître lá na porta esperando para te receber e não tem algumas mesas ocupadas e não tem fila nenhuma para entrar. Você bate o olho e pensa, qual restaurante é o melhor? É o que tem fila. É óbvio, isso está na nossa cabeça, está no nosso cérebro, gente. Então, pensa, quanto mais disponibilidade você demonstrar para todo mundo, menor vai ser a percepção dessas pessoas em relação a quanto você vale. Toma muito cuidado com isso, é um tiro pela culatra. Você dar aula para as pessoas no feriado querendo fazer com que elas entendam que você está disponível para atendê-las. Isso não é vantagem. Isso não é vantagem, não é uma forma inteligente de se valorizar, tá? Não é. Não é. Ó, o Bruno Campos está falando aqui, foi uma excelente forma de explanação sobre disponibilidade. É um jeito simples. Pensa no restaurante, você sempre quer ir onde tem mais gente. A hora que você vai pra boate, você passa de carro na porta da boate. Você quer entrar na boate que tá lá só um tum-tum, barulhinho do som lá embaixo, lá, mas não tem ninguém na porta? Ou você vai entrar naquela que tem uma fila gigante na porta? Hã? Tá certo que isso é estratégia. Um monte de boate coloca fila gigante na porta, a hora que você entra, tem meia dúzia de gato pingado lá dentro ainda. Mas isso é estratégico. A hora que você coloca gente na porta, isso se chama, gente, gatilho mental da prova social. Isso se chama prova social. A hora que vocês conseguem entender que outras pessoas estão fortalecendo a imagem daquele lugar, que aquele lugar é bom, que aquele negócio é bom. Você, nossa, tem muita gente nessa porta, então é porque o negócio é bom, quero vir pra cá também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa, gente. Olha só. Não, Vandinho, eu dou aula aos feriados porque eu quero me diferenciar no mercado dos outros personal trainers. É uma questão de diferenciação no mercado. É por isso que eu dou aula no feriado. Diferenciação no mercado. Vem com essa conversinha pra cima de mim. Para pensar. Existem pessoas fazendo reunião numa sala de trabalho, no escritório, ali, isso é o padrão. Isso é o padrão. Isso é o padrão. Tá? Trabalhando pra caramba ali. Se você quer se diferenciar do mercado, trabalha assim, ó. Aí você vai fazer inveja nas pessoas, você vai se diferenciar realmente no mercado. Tá bom? Aí sim. Gente, entenda. Dar aula presencialmente é muito importante. É a base do nosso negócio. Mas você não precisa morrer de dar aulas, 14 aulas por dia e dar aulas domingos e feriados, não. Você precisa ter tempo para pensar em formas diferentes de ganhar dinheiro, produzir novos projetos. Eu não dou aula no final de semana, já tem
Eu vou fazer 10 anos de casado agora, no mês passado. Eu parei de dar aulas aos sábados 1 ano antes de me casar. Ou seja, tem 11 anos que eu não atendo aos sábados, que eu não dou aula de personal aos sábados, tá? Óbvio, quando eu falo dar aula de personal aos sábados, quer dizer que eu não tenho aulas fixas aos sábados, e nem de reposição, como as pessoas falam, tá? Ah, alguém não pôde treinar algum dia da semana, treina no sábado. Não, tem 11 anos que eu não dou aula assim. Aos sábados eu uso para dar cursos, para dar aulas para pós-graduação, ou para fazer trabalhos de bastidores que me geram mais dinheiro por outras maneiras que não sejam só atendimento presencial, tá? Outras maneiras. Eu preciso desse tempo para gerar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro? Eu preciso. E funciona. E funciona. Agora, todas essas desculpas que eu mostrei para vocês aqui, sabe o que isso é, gente? Na maior parte das coisas é uma falta de autoconfiança para falar para o aluno que no final de semana, no domingo ou no feriado, você não vai dar aula. Ai, Vandinho, eu fico sem graça, o aluno fala que quer treinar no feriado, eu não sei o que falar para ele. Não sabe? Então vamos começar a entender agora. Vamos entender o que você tem que falar para ele, tá? Gente, a gente está vivendo um momento, que é um conflito de gerações. A gente vive um momento que é um conflito de gerações. Eu tenho 42 anos de idade. Quem tem aí na casa dos 30, entre 30 e 40 anos de idade, vai entender o que eu estou falando. Nós vivemos um conflito de gerações onde os nossos pais são de uma geração em que o normal era trabalhar durante a vida e chegar um momento da vida e se aposentar. Aí depois que se aposentam é que eles vão começar a curtir a vida. Isso é o normal na cabeça dos nossos pais. Só que o detalhe é que os nossos pais são esses aqui, ó. Depende de quem tá me ouvindo. Tem 2 câmeras aqui, né? Tem 2 câmeras, ó. Os nossos pais são a máquina de datilografia. Nós somos essa nova versão aqui, ó. A versão do notebook. Pra quem não tá entendendo, eu tô com 2 celulares aqui. Um está no meu perfil antigo do Instagram, Vandinho Personal. O outro tá no meu perfil novo do Instagram, que é o Vandinho Personal 1, tá? Inclusive, eu já aviso para todo mundo que está no perfil antigo que, a partir de agora, o perfil oficial vai ser o Vandinho Personal 1, tá? Então, todo o material, todo o conteúdo novo, que eu vou colocar mais coisas diferentes agora, todo o conteúdo novo vem para o Vandinho Personal 1. Se você não segue ainda, já começa a seguir agora. Vandinho Personal 1, número 1 mesmo, tá? O número mesmo, 1. Vandinho Personal 1, siga. Se já quiser passar a assistir por lá agora essa live, já pode passar para lá à vontade, tá? Porque agora lá vai ser oficial. Dentro de alguns dias, esse perfil antigo eu vou parando de postar conteúdos nele e vou postando só lá no novo, tá bom? Bom, gente, e o que acontece de diferença? Por que eu estou falando desse conflito de gerações? Por quê? O conflito de gerações se dá justamente porque na cabeça dos nossos pais o correto na vida é trabalhar a vida inteira e chegar um momento e descansar quando se aposenta. E já na nossa geração a gente tem uma maneira diferente de enxergar a coisa. Como que funciona para nós? Para nós o esquema é trabalhar, curtir a vida, trabalhar, curtir a vida, trabalhar, curtir a vida, trabalhar, curtir a vida. A gente faz isso paralelamente. A gente vai fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, trabalhando e curtindo a vida. Essa é a nossa geração, é uma característica da nossa geração, tá? E nessa característica da nossa geração, gente, deixa eu explicar para vocês, olha só, presta atenção em mim, presta atenção aqui. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que dar mais valor. O mundo está acelerado pra caramba. A gente tem que dar mais valor nos nossos momentos possíveis de lazer. Feriado é um momento possível de lazer. Feriado é para isso. Então entendam. Nós não precisamos morrer de trabalhar no feriado como os nossos pais faziam. A geração deles é a geração de trabalhar pra caramba, sem curtir a vida. A nossa é outra. Nós somos a versão 2.0 dos nossos pais. A gente não precisa fazer as mesmas coisas que eles fizeram, tá? E outra, isso se chama percepção de valor. Percepção de valor. O grande problema do personal trainer é que o personal trainer ele tende a querer agradar o aluno o máximo possível. Ah, Vandinho, você está falando que tem que desagradar? É óbvio que não.
Não estou falando para desagradar. O problema é que você tende a ceder tanto, se tornar tão disponível, que você acaba não deixando que o aluno tenha uma percepção alta de valor em relação ao seu trabalho. Você acha que, olha só, lembra do exemplo que eu dei do cirurgião plástico, que tem uma consulta amanhã e o outro cirurgião plástico que tem uma consulta só daqui a 1 mês e meio disponível. Qual é a percepção de valor maior que você tem? Do cara que já te atende amanhã ou do cara que só tem a agenda disponível para te atender daqui a 1 semana e meia, daqui a 1 mês e meio? O cara que vai demorar mais tempo para te atender. Isso é percepção de valor. Existem várias coisas que estão envolvidas nesse processo de percepção de valor. Quanto mais disponível você se mostra, sinto muito, a sua intenção eu sei que é a melhor possível, mas menor é a percepção de valor que o aluno tem de você. Até mesmo porque, olha o que acontece, gente, isso é terrível, liga o alerta agora, liga o alerta, porque daqui a um tempo vocês vão se lembrar, se vocês insistirem nesse erro de continuar dando aula nos feriados, daqui a pouco tempo vocês vão se lembrar do Vandinho falando isso para vocês. Todas as vezes que você der aula para alguém aos domingos e aos feriados, esse alguém vai se acostumar e vai achar que é normal você dar aula para ele ou para ela no domingo e no feriado. O problema é que você hoje é solteiro, você vai ter uma namorada, vai ter um namorado, e aí esse namorado ou namorada vai querer fazer alguma coisa legal no feriado, vai querer dar uma viajadinha no feriado para aquela cidadezinha de até uns 200 km próximos da sua cidade aí que eu falei, que eu dei como exemplo, e aí você vai falar, eu não posso viajar porque eu tenho que dar aula para fulano e para fulano. Por quê? Porque eu acostumei esses fulanos, esses alunos. Gente, estou falando fulano para não citar nome, tá, gente? Não é desrespeito nenhum, por favor. Eu acostumei esses alunos a treinarem no feriado e eles acham ruim se eu não der aula para eles no feriado. Aí você vai começar a sentir o peso da bobeira que você fez de ter acostumado esses alunos a treinarem no feriado. Porque aí você vai começar a arranjar encrenca com quem? Com o namorado ou a namorada. Porque eles vão ficar de cara feia, porque não pode viajar, porque você acostumou mal os seus alunos. E aí você vai se casar, você vai ter filhos. E a hora que você se casar e tiver filhos, a sua família vai querer você. Os seus filhos vão cobrar o tempo ao seu lado de lazer. A sua mulher ou o seu marido vai cobrar de você assim, poxa, mas você vai dar aula hoje? Hoje é feriado. Vamos brincar com as crianças, vamos levar as crianças para o parque. Você vai sentir o peso, é uma marretada nas suas costas isso. E você vai se sentir impotente, porque você não vai ter coragem de encerrar aqueles atendimentos do feriado que você acostumou seus alunos a ter. Gente, escutem o que eu estou falando. Eu estou falando o que acontece na vida real. Eu sempre falo, eu, Vandinho, eu não estou aqui para falar as coisas que os personal trainers querem ouvir. Eu estou aqui para falar o que vocês precisam ouvir. É diferente, tá? Então, gente, aumentem a percepção de valor de vocês. Ó. Começa a pensar nisso aqui. Ó. O que vocês têm que fazer dentro do trabalho de vocês é gerar valor. Vocês precisam gerar valor sempre. Pensem nisso, é geração de valor. Vocês precisam aumentar a percepção que as pessoas têm em relação ao seu trabalho, em relação a você. Você tem que se valorizar, tá? E aí, Vandinho, o que eu faço então se o feriado for na segunda-feira? Como que eu faço com o meu aluno se o feriado cai na segunda? Olha só, guarda essa solução para sempre. Não importa se o feriado cai na segunda, se ele cai na terça ou qualquer outro dia da semana, gente. Não importa. Se você pensar em fazer a reposição, eu detesto essa palavra, gente, reposição de aula. Gente, reposição de... Tem dois termos que eu falo que são o câncer do trabalho do personal trainer. Hora-aula e reposição de aula. Se vocês querem saber o que eu penso sobre isso, eu não vou estender aqui nessa live, mas procurem no YouTube. Procura lá no YouTube. Lá eu tenho vídeos onde... Joga lá no YouTube. Reposição de aula, Vandinho, que você vai achar na busca. Ou então joga hora-aula, Vandinho, que você vai achar vídeo onde eu falo disso, tá? Então, gente, não importa que dia seja. Pensa uma coisa.
Você tem que criar todas as regras do seu trabalho a partir olha só, presta atenção nisso, guarde isso para sempre. Você tem que criar todas as regras do seu trabalho a partir do que vai acontecer quando você tiver uma agenda cheia. Se você tiver uma agenda vazia e tiver uma grande ideia de colocar uma regra nova, pense como vai ser a continuação dessa regra caso você tenha uma agenda cheia. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem palpável, olha só. Eu tive a brilhante ideia de fazer uma coisa super legal para os meus alunos de personal. Aí, na segunda-feira é feriado. Então, todos os alunos que treinariam comigo na segunda, eu vou colocar eles para treinar em um outro dia da semana. Aí, quem treina 2 vezes por semana vai continuar treinando 2 vezes por semana. Quem treina 3 vezes por semana vai continuar conseguindo treinar 3 vezes por semana. E eu não deixo ninguém sem treino. Tá? A ideia parece ótima. Só que o problema é que você tem uma agenda vazia. E se Deus quiser e você for competente o suficiente, você vai conseguir colocar cada vez mais novos clientes na sua agenda. E aí? E quando você tiver uma agenda cheia? Que todos os seus horários disponíveis para aula estão cheios de segunda a sexta. Hora que cair um feriado na segunda-feira e você tiver acostumado esses alunos a treinar em um outro dia da semana, como é que você vai fazer? Se na terça todos os seus horários de atendimento estão preenchidos, na quarta todos já estão cheios, na quinta todos estão preenchidos e na sexta não tem vaga em lugar nenhum. O que você vai fazer com os alunos da segunda-feira que você deixou eles acostumados a treinarem em outro dia quando caísse um feriado na semana? Me diga. É inviável, gente. É insustentável. Guardem essa palavra. Qualquer regra que vocês forem criar na vida de personal, entendam. A regra que você cria com uma agenda vazia, ela tem que ser sustentável, mesmo que você tenha uma agenda cheia. E esse caso do feriado é impossível. E aí, o que você vai arranjar? Encrenca com seus alunos, porque eles ficaram acostumados a treinar sempre o mesmo número de vezes na semana, mesmo tendo ou não feriado. Tá? Pare. Esse é o meu conselho. Pare de dar aulas aos feriados. Você não tem que dar aulas aos feriados, tá? Pare, o quanto antes, pare. Vandy, eu não tenho coragem. Então qualquer aluno novo, qualquer novato que começar a treinar com você a partir de agora, deixe muito claro para ele que aulas de feriado não acontecem. Porque só assim você vai conseguir colocar ordem no seu trabalho. Só assim você vai conseguir colocar ordem no seu trabalho, tá? Bom, mas e aí, né? Como que eu posso fazer isso, Vandinho? Se não der para eu jogar naquela semana, eu posso jogar para frente a aula dele, fazer uma reposição na semana seguinte. Gente, pelo amor de Deus, eu já dei esse exemplo outras vezes e eu vou dar esse exemplo de novo. Aula de personal trainer não é aula de inglês. Aula de inglês, você tem 2 aulas por semana e aí você falta a aula numa semana e na semana seguinte você pede pro professor repor a aula para você e você faz 4 aulas na semana seguinte, tá? Você pode fazer isso se você tiver um professor que é bem mais ou menos, pode. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa ela faz aula de inglês. E se ela não acontecer a aula numa semana, não joga a aula para a semana seguinte e nada muda, o valor é fixo mensal. A pessoa, ela fazendo aula ou não fazendo aula de inglês, o valor é fixo e mensal. Ela indo ou não indo, o valor não muda nada. Por quê? O cara é concorrido. O cara não é um cara disponível o tempo inteiro para todo mundo. O cara tem agenda cheia. O cara é concorrido. As pessoas querem treinar com ele. Treinar não, né? Fazer aula de inglês com ele. Muita gente quer. Então, e a minha esposa sabe. Como é que ela vai falar que não vai pagar? Mesmo que as aulas não aconteçam. Tudo bem, se não pagar, perde o horário. E outra pessoa vai pegar o horário dela, ela vai ficar sem horário. Ela demorou um tempão para conseguir horário com ele, e aí? Gente, parem de ser disponíveis demais o tempo inteiro. Vocês têm que mostrar que tudo tem regras no trabalho de vocês também, tá?
E só assim a percepção de valor em relação ao trabalho de vocês também vai aumentar. Não é só a percepção de valor porque vocês estão diminuindo as disponibilidades, não. É porque a qualidade do trabalho melhora também, tá? Eu não estou falando que é só isso que faz aumentar preço, não. Vocês têm que investir no que vocês sabem, em todo o conhecimento de vocês também para fazer isso melhorar, tá bom? Mas e aí? Não é aula de inglês. Já viu aula de violão? Aula de violão é a mesma coisa. Aula de violão é a mesma coisa. Ah, eu não fiz aula essa semana que vem, em vez de fazer 2, a gente faz 4. Gente, musculação, crossfit, treinamento de força, seja qual for o tipo de estímulo de força, você tem que equilibrar, você tem que organizar uma programação. Se você quiser chamar de periodização, chame de periodização. Se você for avesso ao termo periodização, chama do que você quiser. Mas enfim, seja lá de que porcaria de nome você quiser chamar, você tem que saber dosar estímulos e recuperação. Sempre vai ter que dosar estímulo e recuperação. E a hora que você dosa estímulo e recuperação, você vai ter um bom resultado para que todas as estruturas se recuperem de uma sessão de treino. Músculo, toda a cápsula articular, todos os tendões, ligamentos, todas as estruturas anatômicas que precisam de um tempo para se recuperar entre uma sessão e outra. Aí você fala assim, ah não, mas então eu vou, semana que vem a gente repõe essas aulas, a gente faz tudo, em vez de a gente fazer 3 aulas na semana, a gente treina de segunda a sábado. Olha que decisão inteligente. Você está fazendo sabe o quê? Você pode pegar o seu diploma, tacar fogo nele. Rasga o diploma, taca fogo no diploma. Você passou 4 anos dentro da faculdade para entender a porcaria da fisiologia do exercício. Não estou falando isso com desrespeito, tá? Estou falando porque eu me exaltei aqui, porque eu fico pé da vida quando eu vejo personal trainers fazendo esse tipo de coisa. Você passou 4 anos dentro da faculdade estudando a fisiologia do exercício, estudando a cinesiologia, estudando todas as ciências que estão ali dentro, formando esse conjunto que formam a prescrição do treinamento, para você promover o melhor resultado possível para o seu aluno. Aí você vai, porque não tem competência para elaborar boas regras no seu trabalho, você acaba fazendo o que o aluno quer, que é treinar em dobro na semana seguinte. E o tal do equilíbrio dos estímulos e recuperações? Você joga tudo no lixo, né? Taca fogo nessas regras, igual você pode fazer com seu diploma. Gente, é bom senso, gente. Ah, Vandinho, mas aí eu vou, aí eu treino na semana seguinte, aí eu alivio algumas sessões de treino pra eu compensar, pra gente poder treinar todo dia, eu faço mais aeróbio. Tenha santa paciência, larga de ser amador. Larga de amadorismo, gente. Isso é coisa de amador. Quem é profissional entende que dieta. Vai conversar com um nutricionista que realmente é competente no que ele faz e não fica só enganando a galera aí, mandando fazer um monte de baboseira que não funciona. Vai conversar com algum nutricionista que realmente entende do negócio. Pergunta pra ele se depois de uma semana de pé na jaca, a semana seguinte ele não vai. O que ele vai fazer? Ele vai pedir pra pessoa ficar jejuando a semana inteira pra compensar o pé na jaca? Ou ele vai simplesmente pedir pra que a pessoa volte pra dieta, a vida normal de dieta? Gente, quem é competente não é irresponsável. Por quê? Se ele fosse responsável, ele ia mandar o cara jejuar a semana inteira para compensar o tanto que ele comeu na semana anterior. Só que não. O nutricionista competente, ele pede, volte à dieta. Volte, traga o seu organismo para essa linha de base que a gente precisa manter ele aqui. É assim. E treino é a mesma coisa. Se você não conseguiu treinar direito nessa semana, semana que vem, adivinha o que você tem que fazer, filho de Deus? Você tem simplesmente que falar para o seu aluno voltar à rotina normal de treinamentos. Você não vai socar um monte de sessão a mais de treino só para poder ir lá pegar aquela porcaria daquele papelzinho e fazer a anotaçãozinha lá. Aqui ó, você já fez as 2? Aqui, você conseguiu cumprir 13 aulas esse mês. Para, gente, tenha dó. Larga de ser amador. Larga de amadorismo. Não tem que fazer isso não. O que importa é o resultado que você vai gerar no todo. E para isso, você tem que respeitar tudo que você aprendeu aqui, ó.
Você tem esse diploma guardado aí na sua casa, não é à toa, não. Você tem esse diploma guardado aí na sua casa, é porque você honrou todos os professores que te ensinaram que existe um equilíbrio entre estímulos e recuperação para que você consiga os melhores resultados possíveis dentro dos seus treinos. Tá bom? É isso. É isso que faz, tá? Então não taque fogo no diploma. E para isso, o que você vai fazer? Para isso você vai fazer isso aqui, ó. O que vai fazer então? Você, independente do nome que você dê a esse documento inicial onde você mostra as regras para o seu aluno. Algumas pessoas fecham um contrato com o aluno e entregam um contrato. Outras pessoas, como eu, oriento a não fazer contrato, tá? Eu não gosto de contrato e não oriento nenhum personal trainer que está sob minha mentoria, aprendendo tudo dentro do PPS, eu não oriento que use contrato. Eu uso um manual de normas aplicadas ao personal. Dentro desse manual de normas, ou seja lá que nome você queira dar para o seu documento, descreva uma norma onde deixa muito claro que em dias de feriados não acontecerão as aulas. E a minha sugestão é colocar que não existe obrigatoriedade de reposição de aula que caia em feriados. Sabe aquela história? O combinado não sai caro? Pois é. Desde o início, se você entregar isso como uma regra fixa para os seus alunos, eles vão respeitar. O problema é que a maioria não tem regra fixa de nada. Salve-se quem puder, na hora a gente resolve, a gente reza, torce para o aluno aceitar o que a gente propõe a ele, né? Não. Coloque isso escrito nas regras. Isso tem que ir escrito lá, desde o começo. Aí sim você consegue fazer o negócio funcionar de verdade. Tá? Gente, é isso. Feriado é feito para isso. Vai namorar no feriado, vai curtir, vai fazer um piquenique, vai no cinema, vai pro boteco, vai fazer um happy hour, vai fazer um churrasco com os amigos, vai namorar, vai fazer o que você quiser. Ah, Vandinho, tudo que você falou aí é coisa de solteiro, eu sou casado, tá ótimo. Vai curtir com a sua família. Leva seus filhos, sua esposa, seu marido, leva para curtir, para divertir, viver momentos bons. Momentos divertidos. A vida tá estressante pra caramba, a gente precisa de momentos mais divertidos assim, tá? É assim, gente. Para de dar aula no feriado. Quanto mais você dá aula no feriado, menor é a percepção de valor que todo mundo tem em relação a você. Menor é a percepção de valor que os professores têm olhando você dando aula no feriado. Ah, eu sou um exemplo para eles. Eu dou aula no feriado, quero mostrar o quanto eu sou esforçado. Esforçado porcaria nenhuma. Você está mostrando que você tem um quebrado e está precisando dar aula no feriado para conseguir pagar os boletos que estão chegando na sua casa. É só isso que você está passando. Essa é a mensagem que você passa para as pessoas. Enquanto muita gente acha que está passando aquela impressão de cara trabalhador, de cara esforçado, de cara batalhador. Ah, eu estou trabalhando no feriado. Não! Você está passando a impressão que você é um quebrado e está precisando dar aula mesmo no feriado para conseguir pagar os boletos que chegam na sua casa. Não gostou disso? Tô nem aí se você não gostou. Eu tô aqui não para falar o que as pessoas querem ouvir, o que os personal trainers querem ouvir. Eu tô falando o que precisa ouvir. Mesmo que alguém não tenha gostado disso que eu falei agora, eu tenho certeza que na próxima vez que você for dar aula no feriado, essa frase minha vai cutucar na sua cabeça e vai te fazer pensar em fazer algo diferente para não precisar mais dar aula em feriado. Aí sim a minha missão vai estar cumprida, que é deixar você com a pulga atrás da orelha e entender que tem que fazer algo diferente para não precisar mais dar aula em feriado. Tá? Entenda uma coisa, gente. Quando eu falo não dar aula em feriado, eu não estou querendo dizer que você não tenha que trabalhar no feriado. Se você for olhar todos os grandes profissionais, não é que eles não dão aula, estou falando de personal trainer, né? Não é que eles não dão aula no feriado, mas eles trabalham. Lembra que eu mostrei o cara com o notebook no colo lá na praia? Então, todo domingo, todo sábado, todo feriado, eu fico umas 2, 3 horinhas no computador. Ah, Vandinho, aí, viu? Você tá aí trabalhando. Bem que eu falei. Dar aula é uma coisa.
Trabalhar em novos projetos que vai ampliar os seus horizontes e ampliar suas fontes de renda é uma outra coisa. E eu fico trabalhando no computador justamente trabalhando nesses novos projetos. E é isso que vocês têm que fazer também. Lembra aquela história, por que o profissional de educação física ganha pouco? Porque ele trabalha demais. Se ele trabalhasse menos, ele teria mais tempo livre para pensar em como ganhar dinheiro. Só que não sobra tempo para pensar em como ganhar dinheiro, porque o tempo está todo ocupado dando aula. Tá bom, gente? Pensa nisso. Pensa nisso. Me exaltei aqui, né? Vamos lá então, vamos lá. Deixa eu ler as perguntas aqui, eu vi que algumas pessoas mandaram umas coisas aqui. Pode mandar perguntas aí, gente. Eu sei que tem mais dúvidas sobre o feriado. E aí, vou dar aula no feriado, vou cobrar quanto? Não devia cobrar nada, porque você não deveria dar aula, tá? Mas, tá, eu quero dar aula no feriado. Tá, você quer que as pessoas não topem dar aula no feriado? Coloca um valor, então, pra você, pra que a pessoa pague dobrado por uma aula no feriado. Ninguém vai querer pagar dobrado, as pessoas não vão querer, tá? Mas, detalhe, trabalhem a autoconfiança de vocês. Quem entra no PPS, a primeira coisa que todo mundo trabalha é autoconfiança. Que eu trabalho com todo mundo, é autoconfiança. Por quê? Se a pessoa não tiver autoconfiança, ela não consegue aplicar nenhuma regra do jeito que tem que ser aplicada. Porque ela não confia nisso, tá? Gente, dessa live, enquanto vocês estão aí ainda, tira uma fotinha aí, ó. Posta aí e me marca. Querem poses? Posta aí que você tava. Posta e coloca o que você achou dessa live. Qual foi a sacada? Qual foi a sacada principal dessa live? Tá bom? Posta nos stories de vocês, me marca e escreva qual foi a sacada principal que vocês tiveram nessa live de hoje. Tá? Dá um print aí e posta com a sacada principal dessa live de hoje, me marca. Tá? Deixa eu responder aqui. Bom, deixa eu ver de cá primeiro, quem tá aqui no perfil novo. Deixa eu ver se rolou perguntas aqui. Calma aí, que eu já vou voltar nesse aqui também, tá? Eu vou olhar de cá. Eu vi que teve pergunta de cá desse perfil, eu vou perguntar também. Eu vou olhar aqui também. Bom, o Gustavo tá falando aqui, o Gustavão tá falando, é cilada dar aula no feriado, nem pagando o dobro. Gustavão, pra ser bem sincero, hoje nem se me pagar 5 vezes o valor de uma aula normal eu vou pro feriado. Por quê? Porque você tá. É o caminho sem volta. A hora que você começa, você vai ficar preso a todo feriado também. O Rafael Azevedo tá perguntando aqui, como mudar isso com alunos antigos? Rafael Azevedo, ele é da mentoria, dessa última turma que começou agora no Personal para Sempre. Rafael, módulo 3... A penúltima aula do módulo 3 ensina exatamente como você vai fazer com que os alunos antigos passem a seguir as novas regras, tá? No módulo 3, a penúltima aula. Fica tranquilo que você vai entender direitinho qual é o passo a passo para que isso aconteça, tá bom? Eu já te adianto que é uma transição. Não é uma coisa que muda da noite para o dia. Se você fizer essa mudança da noite para o dia, das regras dos alunos antigos para regras novas, você vai perder aluno com certeza, porque você vai criar um choque muito grande de realidade entre regras antigas e regras novas. Então existe um passo a passo, onde entre o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tem os tempos certos, a quantidade de tempo certo entre um passo e outro, para que ocorra a adaptação de uma maneira confortável, para que agora que chegue no último passo, o aluno antigo já esteja seguindo as regras novas sem qualquer problema e sem reclamar delas, tá bom? Fica tranquilo. O Daniel Veronese perguntou aqui, e quando acontecer algum imprevisto e o professor não poder ir, como repor essa aula? Isso é independente de ser feriado ou não ser feriado, viu, Daniel? É independente. O professor não pode comparecer à aula, não tem nada a ver com feriado, pode ser qualquer data. O professor não pôde comparecer à aula, só restam 2 coisas a fazer. Ou ele coloca um professor substituto para dar aula no lugar dele, ou ele devolve 100% do valor equivalente daquela aula, porque o aluno não tem culpa. O aluno não tem culpa da sua ausência, tá? Ou você pode combinar com o aluno uma modificação de horário, para aquele dia mais tarde ou para o dia seguinte, tá? Mas
entenda que ou essa aula acontece de algum jeito, com você em outro horário ou com o professor substituto, ou 100% do valor tem que ser devolvido para ele. Ok. Pois é, Rafael, mas eu nem entreguei para você ainda. Pode ficar tranquilo, você não tá atrasado não. Tá tudo certo, Rafael. Tá tudo certo, porque isso é só lá no finalzinho, tá? No finalzinho do módulo 3. Fica tranquilo, você nem recebeu isso ainda, tá bom? Só no módulo 3. Bom, deixa eu ver aqui. No perfil antigo, vamos lá, vamos dar uma olhada. Tinha perguntas por aqui. O Thiago tá falando, eu não trabalho feriado, mas ontem atendi, mas foi dobrado o meu valor. Só que assim, ontem, esse feriado, gente, eu até falei isso no comecinho da live, não foi todo mundo que entrou ainda, que eu tava falando sobre isso, que esse feriado ele foi anulado, né? Na verdade ele foi adiado, o feriado de agora, jogaram ele para meses para frente, né? Então foi uma segunda-feira e uma terça-feira que não foi segunda e terça de carnaval, foi uma segunda-feira normal e uma terça-feira normal, com tudo funcionando normal. Então nesse caso foram aulas normais, como se fosse uma segunda-feira de qualquer outra semana e uma terça-feira de qualquer outra semana, tá? Hoje é quarta-feira de cinzas, né, gente? Hoje é quarta-feira de cinzas, aí, normalzinho, tudo funcionando normal. Aula normal, normalmente na quarta-feira de cinzas as academias abrem do meio-dia em diante, né? Eu dei minhas aulas na parte da manhã normalzinho, tá? Ok. A Fernandinha tá aí, hashtag PPS. Olha o Gabrielzão, hashtag PPS. Gabrielzão, cara show. Ele... incrível o trabalho dele. O Gustavo tá falando aqui, não dou aula no sábado, domingo ou feriado, nem pagando dobrado. É isso aí, Gustavo. Sabe como que eu parei de dar aula? Eu parei de dar aula aos sábados, foi há 11 anos atrás, que eu parei de dar aulas aos sábados, como eu falei. E aulas às sextas-feiras à tarde, eu parei de dar aula há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás eu parei de dar aula na sexta-feira à tarde. Quando eu fazia o mestrado, o meu orientador do mestrado, toda sexta-feira ele atendia na sala dele para tirar qualquer dúvida com ele até 11h30 da manhã na sexta. Se chegasse lá 11h35, ele já não atendia mais ninguém, o Martim Botaro. E ele saía de lá e ia tomar chopp, fazer um happy hour com os amigos. Nossa, eu ficava olhando aquilo numa inveja boa, né? Nossa, quando eu crescer eu quero ser desse jeito. Aí tem 6 anos que eu parei de dar aula na sexta-tarde. Como eu falei pra vocês, gente, não quer dizer que eu não trabalhe na sexta-tarde. Dar aula é uma forma de trabalhar. Mas na sexta-tarde, ultimamente mesmo, eu tenho trabalhado pra caramba às sextas-feiras à tarde, tá? Mas, como eu não tenho um compromisso fixo de dar aula, se eu quiser eu posso fazer um happy hour, tá? Bom, o André tá falando aqui, salva essa live para eu assistir depois, professor, vou dar aula agora. Essa live eu vou deixar ela salva para vocês, tá? Vou deixar ela salva para vocês aqui no IGTV. O Rafael tá falando aqui, acontece que eles confundem, acham que a gente não tem outros compromissos. Mas não pode confundir não, por isso que tem que ter clareza. Gente, na hora que vocês forem passar regras para os alunos de vocês, entendam, clareza. Clareza é importante, tá bom? Ok. Excelente explanação. Quem está disponível toda hora, exatamente. Bom, aqui a Andréa está falando aqui, antes eu cobrava por hora aula e o aluno pagava só o que fazia melhor para mim e não precisava repor. Hoje faço preço fixo, para alguns com reposição e ainda está na... o preço fixo com reposição, o preço fixo é o ideal para que todo mundo cobre, tá? Sempre tem que ser preço fixo mensal, tá bom, gente? Bom. Gente, foi show de bola. Ó, Túlio tá falando, Vandinho, a academia não abriu nesse feriado, devemos repor aula? Gente, esquece, assistam, vai lá no YouTube e coloca reposição lá na busca, Vandinho, reposição de aula. E assistam a minha aula sobre reposição. Esqueçam, vamos abolir esse termo reposição de aula, tá? Vamos abolir isso, tá? Vocês vão entender direitinho, assista essa aula lá. Gente, vou fechar por aqui, lembrando todo mundo que está no meu perfil antigo, que esse perfil antigo, ele vou parar de colocar conteúdo nele, então todo mundo começa a seguir o Vandinho Personal 1, número 1 mesmo, tá? Vandinho Personal 1, vai lá, começa a seguir, já começa a acompanhar todo o conteúdo, todo o material por lá,
tá bom? Porque lá vai ter muito conteúdo agora. Eu vou diminuir a quantidade de conteúdo até parar de postar conteúdo no perfil antigo, tá bom? Valeu, brigadão, brigadão. Toda quarta-feira agora teremos live às 9h09 da noite. Beijo pra vocês. Até. Tchau, tchau.